né? Não sei se eu já expliquei isso aqui para vocês. O pai é aquele cara que vira pro aluno e fala assim, ó, quando você for atravessar a rua, olha para a direita e para a esquerda. Não é isso? Você chega lá na beira da rua, você lembrou o teu pai. O professor, ele chega na beira da rua, pega na mão do aluno e fala, ó, toda vez que você chegar aqui, você olha para a direita e para a esquerda. Olhou? Então vamos atravessar. Ele atravessa junto. O mentor é diferente. O mentor, ele atravessa na frente e fala assim, pode atravessar, porque eu atravessei e deu certo. Caraca, linda explicação, amei. Entendeu? Bom, né? Amei. Então, o que é mentoria? É você ensinar aquilo que você viveu e venceu. Que já deu certo. Eu tive uma pessoa uma vez no meu podcast que falou assim, eu posso ser mentora de casamento, porque eu casei 8 vezes. Eu falei, você nunca pode ser mentora de casamento, porque você não venceu as dificuldades do Até casamento. hoje eu sou solteira. Então, você não pode falar de mentoria. Então, quando eu entendi isso, eu falei que assim, cara, eu passei por uma estrada e eu venci uma estrada e agora eu posso falar dessa estrada. Eu posso falar disso. Eu tenho autoridade. Porque a dor que eles sentiram, eu senti e venci. E eu comecei a falar isso. Eu tive um vídeo que eu postei e eu tive um cara que um dia, numa reunião que eu tava lá na Santa Teresa, esse cara falou assim, pô, você que é o Fábio Gideon? Eu falei, sou eu. Ele, cara, eu assisti o teu vídeo. Olha. E eu queria conversar com você. Tipo, eu tava num evento e esse cara queria conversar comigo. Aí eu falei, qual vídeo você assistiu? Ele falou, aquele vídeo tal. Eu falei, para tudo que eu preciso conversar com esse cara. Esse cara é um ourives de um artista muito famoso. O nome dele era Agnello. Esse cara já faleceu depois de algum tempo dessa... E ele falou que assim, no dia que eu assisti teu vídeo, eu tava com a arma na mão pra me matar. Nossa. Como alcança, né, Gida? Como a gente consegue salvar vidas, né? E aí esse cara, eu abracei ele andei com ele um tempo. A gente caminhou, levei ele pra igreja, a gente andou junto, ele voltou à profissão dele. Eu falei, cara, você tá no mesmo lugar que eu tava um tempo atrás e eu sei o caminho para sair daqui. O caminho é esse. E ele seguiu todas as orientações, ele saiu desse caminho. Eu vi novelas, esse cara é um ourives muito famoso, novelas usando as joias dele. As novelas famosas na época, ele fazia, alugava pra rede, alugando as joias dele e tal. E ele fez um cordão pra mim, na época, com o número 7. Eu nem trouxe hoje, porque ficou na minha bolsa. Com o número 7, falando dos 7 pilares de influência. Olha que legal. E aquilo ali me marcou. Esse cara é um ourives muito famoso. E aí, depois de 8 anos, ele ensinou isso, ele foi para o Rio Grande do Sul, ensinou isso, mudou a vida de milhares de empresários lá no Rio Grande do Sul através de conteúdo dele, e depois de um tempo ele faleceu, foi dormir e não acordou mais. Eu acho que ele foi em paz, porque ele dormiu até sorrindo. ele, na hora que ele faleceu sorrindo, e foi uma experiência assim que eu falei, cara, cumprimos nossa missão, e a missão foi essa, e graças a Deus se cumpriu. Acho que esse foi o mais marcante ali. Foi muito bonito. Linda Forte, história, né? Gida, você fala sobre princípios, valores, você colocou aqui que é importante as redes sociais ficarem atentas a isso. Sim. Me diz aqui um princípio urgente que você vê que precisa ser trabalhado. Vamos lá. Eu tenho um desafio que eu enfrentei durante algum tempo na minha vida. Eu enfrentei um desafio durante algum tempo na minha vida, que era descobrir qual era a minha missão aqui na Terra. Eu acho que isso é muito legal falar. Eu comecei a perguntar a Deus, Deus, se você me mandou aqui, você me mandou para cumprir alguma coisa. E o que você me mandou para cumprir aqui? Então eu acredito, de todo o meu coração, porque eu fiquei alguns anos estudando isso, que todos nós vêm com dons e talentos naturais dados por Deus, e esses dons e talentos são irrevogáveis. Então, por isso que você vê o cara começou a cantar na igreja, é um dom que Deus deu, e canta fora, e ele é excelente, se torna top, porque é um dom que Deus deu, ele é irrevogável, ele não tira esse dom. Então, eu comecei a buscar aquilo que eu era bom. E eu fazia a seguinte pergunta, que foi até, eu escrevo muito isso nos meus conteúdos na internet. O que eu faria com tanto amor que eu faria até de graça? Quando você começa a fazer essa pergunta para você mesmo, você começa a descobrir os dons e o talento que Deus te deu, e isso tem muito a ver com o propósito teu aqui na Terra. Né? E eu comecei a fazer essa pergunta para mim, e eu comecei a entender sobre um chamado que Deus tem para mim, que é relacionado a governo,
a política, a cidadania. E eu comecei a ir muito pensado, pedindo muito confirmação a Deus, e Deus confirmou isso no meu coração. E aí, respondendo a sua pergunta sobre princípios, eu tenho como base a Bíblia Sagrada, os ensinamentos de Jesus Cristo. A minha faculdade, com o meu saudoso apóstolo Rina, foi 5 anos de ensino teológico e formação de liderança baseado na vida de Jesus. Então hoje eu entrei nos meus líderes, meus colaboradores, com os mesmos princípios que Jesus ensinava ali. João 14:12, ele ensinou os discípulos a fazer milagres iguais ou maiores. Então todo mundo que eu treino aqui tem que ser igual ou melhor do que eu. Então, basicamente, esse princípio. E eu comecei a entender que o verdadeiro evangelho era cuidar do órfão e da viúva. Então eu entrei naquele dilema. Se eu virar um pastor de púlpito hoje, talvez eu vou mudar a vida ou ministrar a vida de 50, 100 pessoas. Mas se eu virar um governante, sentado amanhã numa cadeira de deputado, de presidente, eu posso criar uma lei para aposentado que muda a vida de milhares de pessoas, milhares de aposentados, milhares de órfãos e viúvas. Então, do mesmo modo, eu estou cuidando de órfão, de viúva, eu estou cumprindo o meu chamado de Deus aqui na Terra. Então, os meus princípios que eu mais ensino é aquele baseado na Bíblia. Se eu tiver amanhã numa cadeira de governo e o cara falar assim para mim, Fábio, precisa aprovar uma lei que é contra a Bíblia. Eu não vou aprovar. Você pode me dar o preço que quiser. Porque é o meu princípio e meu valor. Então, eu acho que essa questão, quais são os princípios, os valores que você tem que acreditar, tem muito a ver com a tua missão e tua chamada aqui na Terra. Então, você que está me assistindo hoje, faça um exercício em casa. Pode dar uma didática aqui? Pode. Então, igual o professor hoje. Pega um papel em branco, faz uma linha no meio, coloca as atividades que te dão energia e as atividades que tiram sua energia. Tem atividade que você faz que você fica tão realizado, que você vai fazer com tanto amor, que a excelência é algo natural e a prosperidade é algo natural também. Então, as atividades tiram a tua energia, começa a deixar de lado e começa a focar nas atividades da energia. Se você conseguir transportar isso para a tua área profissional, para a tua área pessoal, tudo, você vai ser um cara tão feliz naquilo que você faz, que você vai se tornar um cara tão excelente e você vai ser próspero assim automaticamente. E a vida das pessoas vão se mudar, porque você entrou naquilo que Deus te chamou para fazer. Eu acredito nisso. Total. Com certeza. Entendeu? Então, o grande desafio de começar a fazer isso era o grande desafio. Eu palestrei em mais de 100 igrejas falando sobre isso, sobre propósito, sobre chamado, sobre dom, talento. Era que a grande maioria, quando a gente falava isso, descobria que estava no lugar errado. E aí você tem um grande desafio, que é achar aquilo que te completa. Hoje eu entro na minha produtora, 8 da manhã, saio meia-noite, mas se deixar eu fico 3 dias. Porque não é trabalho. Eu amo fazer isso daqui, Isso. entendeu? Aí tem que me arrancar daqui dentro. Não, vou embora. Tem que me arrancar, mas eu amo fazer isso aqui porque isso me completa. Então eu quero ser cada vez mais excelente. Tem palavras que Deus me dá, tem coisas que eu falo aqui que eu nunca estudei às vezes. Entendeu? Eu treinava equipes de designer, de pessoas de marketing formadas em faculdade, eu sem ter feito uma faculdade de marketing. Eu falo, cara, isso aqui foi Deus que me deu. Foi o talento que Deus me deu. E eu uso isso para cumprir a missão que Deus me deu aqui na Terra, que é muito grande. Eu acho que eu ainda não estou nem no início Tá no disso. caminho. Mas está Tá no no caminho. caminho. Está no caminho. Vai chegar lá, vai chegar lá.